Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente eu vim falar de Monster. Essa história que pra mim é uma das maiores e melhores recomendações que eu farei nesse canal, portanto fique nesse vídeo, vale a pena. Vem comigo entender por que Monster, essa história escrita em 94 até 2001 por Naoki Urasawa, é uma das maiores obras-primas que a gente tem dentro dessa literatura de mangás. E se você curte esse tipo de vídeo ou quer mais vídeos de Monster, inclusive o que eu quero muito fazer, analisando Johann Liebert, um personagem muito importante dessa história, já vamos falar sobre ele. Por favor, deixa aqui embaixo o seu pedido, faz eu saber que vale a pena e vocês querem assistir isso. E aí eu vou preparar com todo carinho um vídeo finalmente desconstruindo esse personagem. Deixa o like, comenta o que vocês querem ver e se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vamos lá! Antes de tudo, não esquece de conferir as estampas exclusivas da loja do canal, que o link vai estar aqui embaixo, ou os produtos passando também facinho embaixo do vídeo para você conferir. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Esses são versículos do Apocalipse que abrem a história de Monster tanto no mangá quanto na adaptação em anime. Versículos que farão muito mais sentido quando você terminar essa história e entender do que ela trata. Sim, Monster, de Naoki Urasawa, fala de um monstro, mas não só de um. Naoki Urasawa fala em Monster de ser humano e do que há dentro do ser humano. O que há por trás de uma vida? E qual o valor de uma vida? Existe alguma vida mais valiosa que outra? Esse é um questionamento que surge logo no início da história também para o Dr. Tema, o protagonista de Monster, um médico japonês que ainda jovem vai exercer essa profissão na Alemanha. A Alemanha que no começo de Monster ainda está pré-queda do Muro de Berlim, ainda dividida entre Alemanha Oriental e Ocidental. Mas dentro do hospital em que Tema trabalha, ele vai progredindo em uma carreira que parece ter um futuro promissor. Ele é um neurocirurgião excelente, o melhor daquele hospital, reconhecido por isso, mas praticamente internamente entre seus pacientes, porque ele está abaixo do diretor do hospital, o seu sogro, pai da sua namorada, que acaba se aproveitando de artigos que ele faz e mesmo tomando ali todos os louros pelas cirurgias incríveis que Dr. Tema executa. Mas ele acredita que assim é o jogo político da profissão e assim ele vai conseguir chegar no patamar que ele deseja. Mas o que forma um médico? É o topo da sua profissão ou é o seu desejo de salvar vidas? Não só o desejo, a sua missão de salvar vidas. Em determinado dia, Dr. Tema começa a se questionar exatamente sobre o que ele deve fazer como médico. Quando ele se preparava para operar um operário turco que chegou em estado terrível, chega então a ordem de que ele deve deixar aquela cirurgia, passar para outro neurocirurgião, provavelmente menos preparado que ele, e operar um cantor de ópera famoso que chegou depois, porque teoricamente aquele cantor era a prioridade. O cantor sobrevive, o operário turco não. Esse momento passa a atormentar Dr. Tema, que percebe que indiretamente, no mínimo, ele acabou causando ou não conseguindo impedir a morte de alguém que estava nas suas mãos até um certo tempo. E aí ele escuta a fala da sua namorada, que vai começar a colocar diversas dúvidas e questionamentos na sua mente. Há vidas mais valiosas que outras. Há mesmo vidas que importam mais que outras? Dr. Tema precisava colocar à prova se ele ainda seguia o juramento que fez quando se tornou um médico. E surge um momento crucial para que ele faça isso, um momento que mudaria sua vida para sempre. Um casal de gêmeos então chega no hospital, a menina em estado de choque, não conseguindo falar praticamente nada, e o irmão gêmeo com um tiro na cabeça. Eles dois, filhos de refugiados políticos da Alemanha Oriental, o casal Liebert. Esses são Anna Liebert e Johann Liebert. Então Tema começa a se preparar para operar às pressas o jovem Johann, uma criança que teve uma bala na cabeça que precisava ser salva quando chega a ordem novamente do diretor. O prefeito está chegando, ele é a prioridade, deixe isso para outro neurocirurgião menos preparado e opere o prefeito, que é mais importante. Não,
Dessa vez, Tema resolve seguir o que ele acreditava ser os princípios de um verdadeiro médico, seus princípios pelo menos, não a vida mais valiosa que outra. Se ele chegou primeiro, o garoto seria operado primeiro. Ele salva o garoto, o prefeito morre. Monster conta a história de Dr. Tema, de repente descobrindo que ele salvou um monstro, Johann Liebert. Como um jovem, um garoto pode ser um monstro? E o que esse garoto vai fazer daqui para frente na história? Sim, nós vamos acompanhar toda a trajetória de Dr. Tema tentando achar esse garoto e tentando reparar o que ele acredita ter sido um erro. Ele trouxe de volta à vida um monstro. É o seu dever parar esse monstro? Johann Liebert, apesar de ser citado durante todo o mangá, durante todo o anime, para reforçar a idealização desse monstro, para reforçar tudo que ele representa para a história, ele quase não aparece. Nós temos citações sobre ele, falas sobre ele, nós temos a influência que ele exerce em situações, em chacinas, em atuações de um ou outro assassino, mas ele por si só é uma figura misteriosa que vai passando pela história, sempre deixando pouquíssimos rastros. O trabalho de investigação de Monster é o que faz você começar a ler esse mangá ou começar a assistir esse anime e não conseguir parar, até descobrir qual é a história por trás desse garoto que tão jovem tinha ações tão obscuras, tinha escolhas tão terríveis. Ele é um monstro, ele é o mal em essência. Existe algum ser humano que nasce com a ruindade dentro dele e que é incapaz de uma redenção? Ou há um segredo por trás disso? E essa história é muito amparada pela questão histórica. Então, quando a gente tem um time skip logo após o Tema salvar Johann, nós já lidamos com uma Alemanha pós-queda do Muro de Berlim, pós, então, União Soviética, que não existiria mais, mas ainda há remanescências da Alemanha Oriental, ainda há o efeito na sociedade dos refugiados desse regime soviético que agora estão habitando a Alemanha livremente, ou pelo menos tentando habitar livremente. E há, claro, um movimento neonazista crescente que deseja uma raça pura e que, por exemplo, quer exterminar, acabar com esses refugiados que não fariam parte dessa raça que precisa existir e permanecer. Monster tem um mérito gigantesco de conseguir combinar todos esses elementos, tanto do pano de fundo histórico, quanto de personagens que vão eventualmente aparecer na trajetória do Dr. Tema, na sua busca por um monstro. E isso tudo é combinado de uma forma homogênea. Tudo gira em torno da busca do Dr. Tema e de Johann Liebert, dessa criança que também é fruto do que foi feito pela Alemanha Oriental. O que é um ser humano que foi desprovido de sentimentos ou que não é mais capaz de definir o que é bom, o que é ruim ou o que tem de valor na vida? O que seria um ser humano sem identidade? Que não é capaz de se definir, de se colocar na sociedade e que eventualmente vai se misturando entre uma família e outra, entre uma posição na sociedade e outra, mas nunca tem um eu. Se uma criança passa a não sentir mais medo de nada, passa a não ver mais qualquer beleza na vida, em vida, o que ela se torna? O que ela pode causar? O que resta nela? Em muitas pessoas, em Monster, há um monstro dentro de si que está prestes a explodir. E para muitas dessas pessoas, basta uma palavra, basta um incentivo para que eles se tornem o que eles quiserem. E dependendo do incentivo, eles podem se tornar algo terrível. Eu ainda desejo muito fazer um vídeo analisando Johann Liebert, mas eu já adianto que não é uma persona tão simples assim, uma figura personificada do mal e que é o mal por si só porque sim. Não! Há diversos conflitos dentro de uma figura que parece ser extremamente equilibrada, sempre muito claro e certo do que quer fazer, mas que na verdade é atormentada lá no fundo por algo muito terrível também. E quem é o monstro nessa história? É só Johann? Não, com certeza não. Como eu disse, há diversos movimentos, há diversas pessoas que vão se intercalando nessa jornada entre ambições desde as mais simples até qualquer ambição egoísta, financeira, num cargo ou numa sociedade, ou para extirpar uma raça.
E por causa desse egoísmo e dessa ambição, diversas coisas ruins são feitas em prol do outro, e no meio dessa história só tem mensagem ruim? Não, sempre há um raio de esperança. Mesmo o Dr. Tema está cada vez mais mergulhando na escuridão, e sim, Monster fala que sempre há algo ainda mais obscuro à sua frente, por mais que você esteja no abismo, mas a redenção também é possível. Há situações nessa história em que você terá um conceito absolutamente formado sobre alguém, muitas vezes por causa do seu histórico, por causa do que ele fez, por causa do que contam do que ele fez, e de repente você descobre que mesmo esse ser humano, essa pessoa consegue aprender, consegue ter ciência do que fez e mudar. O caminho para alguém escolher de repente a luz e não se enfiar cada vez mais nas trevas é uma escolha, é uma palavra. Às vezes basta alguém te mostrar que vale a pena você formar memórias felizes do que se apegar às memórias tristes. Vale a pena você focar no que há de bom no seu caminho, no que pode ter de bom no amanhã, do que pensar simplesmente no ontem, ou no que aconteceu de ruim acontece de ruim no dia a dia. E se há esperança, se a vida de todos tem o mesmo valor como o Dr. Tema acredita, ele realmente errou em salvar um monstro? E há alguma forma de salvar esse monstro? Você precisa ser um monstro e se igualar à besta para parar. Você precisa ser um monstro e se igualar à besta para parar ela. Você precisa ser um monstro para evitar que outros dragões, que outras bestas tentem se equiparar e se espelhar neste monstro que parece ter começado tudo, e foi ele que começou tudo. Dentro de cada um pode ter um monstro que às vezes só quer se enxergar, se encontrar, se olhar no espelho e saber definir quem é. O seu lugar na sociedade é importante e talvez em busca da sua identidade esse monstro comece a tomar aqui e ali uma personalidade, um nome que não é dele. Só que isso não satisfaz, porque usurpar a identidade de alguém não é adquirir para si mesmo um eu, uma identidade própria. E por isso ele vai se consumindo nessa busca, porque talvez o conflito inicialmente estivesse sempre dentro de você. Qualquer coisa que eu fale aqui seria um spoiler maior dessa história. Eu tenho muita vontade de falar de Monster com mais profundidade, pegar mais tópicos, falar especialmente de Johan, porque tem muito que ser debatido sobre ele e através dele sobre toda essa história e essa jornada. Talvez um paralelo entre ele e o tema, não sei. Eu só tenho certeza que Monster é completamente atemporal. Fala do ser humano, da sociedade e de conceitos e pensamentos que serão sempre importantes, que serão sempre atuais. Pensamentos que falam sobre a importância da vida, sobre a necessidade de você sempre também buscar acreditar na redenção e sobre o monstro que pode existir dentro do ser humano, qual é a essência do ser humano e o que faz com que esse monstro venha à tona ou não. Amparado por um clima de mistério, de investigação, uma história que te consome de tão intrigante que é cada página. Personagens misteriosos, personagens bem construídos, personagens que às vezes são citados e existiram na realidade para amparar uma história que também é muito ali caracterizada por referências históricas reais. Problemas de governo, de testes, de questões que foram feitas, por exemplo, pelo bloco soviético, sim, ou o movimento neonazista e conceitos e vontades que realmente são reais, factíveis, infelizmente, e isso tudo são apenas temperos de uma história que, sobretudo, fala de um monstro ou de vários monstros, do ser humano, de mim, de você. Leiam Monster. Se você tiver com preguiça de ler o mangá, são só 162 capítulos, mas tem o anime ainda. 74 episódios que eu tenho certeza que vai passar super rápido pra você. Se você já assistiu, se você já leu o mangá, por favor, me conte o que você acha, o que você gosta ou não nessa história e que vídeos você gostaria de ver aqui no canal, sobre Monster especialmente ou sobre qualquer outro mangá e anime também. Espero que vocês curtam essa indicação, essa vem do fundo do coração, indico mesmo que vocês sigam dessa vez e me deem um feedback depois, tá? Beleza? Pra eu saber o que vocês acharam, se gostaram ou não. Não esqueçam de conferir as camisas, estampas exclusivas na loja aqui do canal, link aqui embaixo, os produtos também expostos, facinho pra você ver embaixo do vídeo. Deixa o like, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê, espero eu, em todos eles. Tchau, tchau!